Ciao, buongiorno. Oggi andiamo a conoscere la Sardegna. La Sardegna è un'isola sul mare Mediterraneo ed è parte dall'Italia. Ci sono 8 province in Sardegna. Provincia di Cagliari, di Carboni Iglesias, provincia del Medio Campidano, provincia di Nuoro, provincia di Ogliastra, di Olbia Tempio, provincia di Oristano e di Sassari. Então, Sardenha é uma ilha que faz parte da Itália. Então, para você chegar na ilha de Sardenha, você tem que pegar a balsa ou un avião. Nella Sardegna ci sono tante spiagge belle, tanti posti da vedere, ma oggi noi parleremo della Costa Smeralda. La Costa Smeralda è provincia di Olbia Tempio, comune Arzachena, e si iniziò con il consorzio Costa Smeralda, con sede in Porto Cervo, che è un'associazione senza scopo di lucro costituita il 14 marzo 1962 con lo scopo di programmare un equilibrato sviluppo urbanistico e residenziale e di dotarlo di opere di qualità necessarie per una migliore valorizzazione turistica. Então hoje a gente vai falar da praia mais famosa da Sardenha, que é a Costa Smeralda. Si iniziò con il consorzio Costa Smeralda. Iniziò, verbo iniziare, no passado remoto. E consórcio não é igual aqui no Brasil, que é consórcio é quando você paga as parcelas, vamos supor, de um carro, né? Paga e quando você é sorteado você retira o carro. Consórcio aqui é como se fosse uma cooperativa. Então, o consórcio Costa Smeralda é uma cooperativa criada sem scopo di lucro. Scopo quer dizer intenção, sem propósito de lucro, ma con lo scopo di programmare. Programmare é a mesma coisa, né? Português é parecido. Equilibrato é também parecido em português. Sviluppo. Sviluppo vem do verbo sviluppare, que significa desenvolver. Então, sviluppo urbanístico, desenvolvimento urbanístico. E residenziale, que vem de residência, como no Brasil, em português. E di dotarlo. Dotarlo é o verbo dotare, mais o lo, então fica dotarlo, que é o verbo dotare, que é o verbo fornire ou dare, que é fornecer ou dar opere di qualità. Opere quer dizer obras, não só o cantor, né, de ópera. Ópera quer dizer obras também. Migliore valorizzazione turistica, então uma melhor valorização turística. Allora andiamo a conoscere il Porto Cervo. Se si parla di Costa Smeralda, si parla di Porto Cervo. La conoscete tutti e in estate diventa praticamente la capitale del gossip d'Italia. La piccola frazione del comune di Arzachena è un gioiellino incastonato nel golfo di Arzachena, chiamato così perché il porto naturale ricorda appunto la forma di un cervo. È un luogo da visitare, anche se non siete amanti del lusso e del gossip. Então vamos conhecer Porto Cervo. La conoscete tutti. Então, esse lá é para substituir Porto Cervo, que é la spiaggia di Porto Cervo. Conoscete, verbo conoscere, tutti. E in estate diventa verbo diventare, que é tornar-se, torna-se.
La capitale del gossip. Gossip é uma palavra em inglês para falar que é fofoca. Significa fofoca. E na Itália, a palavra para fofoca é gossip. Tem uma palavra em italiano para dizer fofoca. Pettegolezzo. Isso significa fofoca, é a palavra em italiano. Mas eles usam gossip. Se você vê na televisão, vai falar de algum artista, ou numa revista, tipo Caras, lá na Itália, eles vão sempre falar de gossip. Que acho que é mais chique, né? Falar gossip do que pettegolezze. Quem fofoca, a pessoa fofoqueira, é uma pessoa pettegole. E Porto Cervo é la capitale delle pettegolezze, porque todos os artistas, a maioria dos artistas vão para lá nas férias. Então é um lugar super bonito, é um lugar chique e os artistas gostam de ir para lá. Então por isso que é a capital da fofoca. E também não é um lugar muito barato para ir, é um lugar que é mais caro. E principalmente na época do verão, que é nos meses de julho e agosto, que é alta temporada. Então aí fica mais caro. La piccola frazione del comune. Comune é como se fosse a prefeitura dessa cidade. A prefeitura junto com o cartório, porque no comune também você tira documento RG, certidão de nascimento, para dar entrada em casamento, tudo lá. Cidadania, é o comune que providencia o reconhecimento da cidadania italiana. É um gioiellino incastonato nel Golfo di Arzachena. Incastonato quer dizer ligado, inserido, enquadrado. Chiamato così, chiamato verbo chiamare, così è assim, perché il porto naturale ricorda, ricordare, o verbo, appunto. Appunto quer dizer exatamente. Então, recorda exatamente a forma de um cervo. Cervo é tipo é parente do veado. Eu não sei porque eu tava pensando no corvo, mas é parente do veado. É um luogo da visitare. Luogo é um lugar. Visitare, verbo visitar. Anche, também. Se non siete, verbo essere. Amante del lusso e gossip. Lusso é luxo e gossip è fofoca. Dalla sua celebre piazzetta delle chiacchiere, famosa in tutto il mondo, ci si ritrova in un insieme di stradine, finestre, balconcini, tutti costruiti nel tipico stile della Costa Smeralda. Tra i suoi negozi e le sue boutique dei marchi più rinomati e il verde della macchia mediterranea. Dalla sua celebre piazzetta delle chiacchiere. Que é piazzetta? Piazzetta é o diminutivo de piazza, de praça. E chiacchiere é o plural de chiacchiera, que quer dizer jogar conversa fora. Eles falam muito isso em italiano. Andiamo lì che si chiacchiera un po'. Então vamos ali que a gente joga uma conversa fora. Aí você pode falar assim: ho trovato Mariana e abbiamo chiacchierato. Então eu encontrei Mariana e a gente jogou conversa fora. Quer dizer, falou coisas sem importância. Ci si ritrova un insieme di stradine. Então esse ti quer dizer o lugar. Si ritrova quer dizer encontrar, verbo ritrovare, que é encontrar. Un insieme, insieme é tudo junto. Stradine é o diminutivo de estrada, que quer dizer ruazinha, rua, estrada, stradine, ruazinha.
finestre, janela, balconcini. Balconcini quer dizer sacada, a sacada da casa. Tutti costruiti nel tipico stile. Costruiti é o verbo construire. Tra. E fra é a mesma coisa. Então, tra quer dizer entre as suas lojas e boutique dei marchi più rinomati. Então, marchi quer dizer marca, é o plural de marca. Più rinomati. Rinomati quer dizer de renome. Il verde della macchia mediterranea. Macchia é mancha. Una macchia nella camicia. Então, uma mancha na camisa. Camminando nel suo porticciolo, uno dei più attrezzati del Mediterraneo, si possono ammirare le più belle barche del mondo, con panfili e iacci incredibili, e magari imbattersi nei loro proprietari, che spesso sono personaggi molto famosi. Una visita allo Yacht Club è d'obbligo. Camminando nel suo porticciolo. Camminando é o verbo camminare no gerúndio. Io sto camminando. Porticciolo quer dizer marina, é onde os barcos ficam. Uno dei più attrezzati del Mediterraneo. Cos'è attrezzati? Attrezzati é o plural de attrezzato, que quer dizer equipado. Si possono ammirare, possono é o verbo potere, ammirare significa admirar, le più belle barche del mondo. Barche é o plural de barca, que quer dizer barco. Em português, barco é masculino, em italiano, barco, que é barca, é feminino. Com panfili e iate. Panfili e iate, eu acho que é a mesma coisa, porque são aqueles barcos chiques, que tem quarto dentro, sala, e panfili eu acho que é a mesma coisa que iate. É que eu não entendo nada de barco, então não sei a diferença entre panfili e iate. Mas os dois são barcos bem grandes, bem luxuosos. E magari imbattersi nei loro proprietari. O que é magari? Magari é uma expressão que pode ser usada como talvez, ou, que é nesse caso aqui, o significado é tipo tomara. Tomara que você encontre um proprietário dos barcos. Volesse Dio, então quisesse Deus que você encontrasse um proprietário de barco. Então é nesse sentido. Embater-se é isso, é encontrar-se, se deparar com alguém famoso. Nei loro proprietari, é nos seus donos. Proprietário, né, é dono. Que spesso é frequentemente. Então, que frequentemente sono, verbo essere, personaggi molto famosi. Personaggi é plural de personaggio, que quer dizer que é uma pessoa importante. Parliamo adesso della chiesetta Stella Maris. Edificata alla fine degli anni 60, questa chiesetta, progettata secondo i canoni dell'architettura mediterranea dall'architetto Michele Buzziri Vici, fu consacrata nel 1968. Al suo interno si trovano veri e propri gioielli d'arte, come il suggestivo dipinto di El Greco, Domenico Theotokopoulos e la Mater Dolorosa del Cinquecento, il prezioso organo a cane napoletano dei De Martino, 600-700.
Edificata, que quer dizer edificare, que significa construída. Então, a igreja construída alla fine. Fine è il contrario di inizio. Fine degli anni 60, quer dizer 68, 67, 69. E inizio, se fosse inizio, era 60, 61, 62. Questa chiesetta quer dizer é uma chiesa piccola. Então, chiesetta é o diminutivo de chiesa. Então, é uma igrejinha. Progettata, verbo progettare, secondo i canoni dell'architettura mediterranea. Canone é a plural de canone, que quer dizer segundo as normas, segundo a norma, segundo regola, segundo as regras da arquitetura mediterrânea. Fu consacrata, fu é o verbo essere no passado, consacrata quer dizer que ela foi consagrada, que ela tornou-se válida, né, uma igreja válida. E al suo interno si trovano. Trovano, verbo trovare, que é encontrar. Veri, veri é o plural de vero, que é verdadeiro. Propri, propri é o plural de proprio. E gioielli, que é o plural de gioiello, que significa joias, joias da arte. Come il suggestivo dipinto quer dizer uma pintura, e il prezioso organo a cane napoletano. Órgano é aquele instrumento musical, órgão. Cane napoletano, o que é isso? Cane napoletano quer dizer bambu, bambu napolitano, di Nápoles. Mentre all'esterno sulla facciata si possono ammirare due sculture di Pinuccio Sciolla, raffiguranti San Giuseppe e Papa Giovanni Paolo II, raggiungibile anche a piedi. È situata sull'altura da cui è possibile ammirare dall'altro Portocervo e tutto il suo porto. Mentre quer dizer enquanto fora da igreja, né? Sulla facciata quer dizer fachada da igreja. Si possono, verbo potere, ammirare, que é admirar, due sculture. Sculture é a plural de escultura, que é a mesma coisa em português. Raffigurante quer dizer que descreve, raffigurante, San Giuseppe e Papa Giovanni, que retrata o San Giuseppe e Papa Giovanni Paolo. Raggiungibile vem do verbo raggiungere, que quer dizer é alcançável. Se pode alcançar, pode chegar lá, anche a piedi, a pé. É situata é o passado próximo de situare, que é situar, né, como em português. Da cui é possível, da cui é na qual, é possível admirar de todo lugar di Portocervo. La vita mondana. È nella Costa Smeralda che il meglio della vita mondana italiana, e non solo, in estate si sposta qui. Locali, eventi, appuntamenti letterari, enogastronomici e sportivi, discoteche e concerti. C'è di tutto in Costa Smeralda.
A partire dal mese di giugno e avrete solo l'imbarazzo della scelta. Vedrete che in Costa Esmeralda non c'è da annoiarsi. Quer dizer que a partir de junho a vida mundana italiana acontece na Sardenha. Si sposta qui. Sposta, verbo spostare, que significa mover-se, transportare. Então, toda a vida mundana italiana se transporta para a Sardenha. Locale, eventi, appuntamenti. Locale, que significa local. Nesse caso, como está falando de balada, significa bar, restaurante, café, cinema, teatro. Locale quer dizer que é um local para se divertir. Nesse caso, é como está falando de diversão. Quando você conversar com um italiano sobre a Sardenha, ele vai te falar: Lì in Sardegna ci sono tanti locali. Que quer dizer que tem tanto restaurante, tanta discoteca, tanta balada, tanto lugar para visitar, para se divertir. Appuntamento quer dizer um encontro. Pode ser um apontamento com uma amiga, um appuntamento de lavoro, que é uma entrevista de trabalho, appuntamenti letterari, que é encontros literais. Appuntamenti é o plural de appuntamento. Discoteche, que é a balada, e concerti. Concerti é o show de música, que é igual, né, em português. C'è tutto a partire dal mese di giugno e avrete solo l'imbarazzo della scelta. Imbarazzo della scelta é uma expressão também italiana que é bastante usada quando você tem que escolher alguma coisa. Geralmente alguma coisa boa. Então fala, tu hai l'imbarazzo della scelta. Imbarazzo é vergonha, a pessoa fica embaraçada, envergonhada. Scelta quer dizer escolha. Então, isso aí quer dizer que a pessoa tem que passar por um nervosinho, né? Um embaraço, uma vergonhinha para escolher, já que tem tanta escolha e tanta coisa boa. Então, é uma expressão. Vedrete che in Costa Esmeralda non c'è da annoiarsi. Vedrete, verbo vedere, que é olhar. Que in Costa Esmeralda non c'è. Non c'è, não tem, que é a particella ti, mas o verbo essere é, significa não tem, junto com non, né? Da annoiarsi. Annoiarsi é o verbo annoiare, mais o si, formando uma palavra só, que quer dizer entediar você mesmo. Gli amanti delle discoteche in Costa Smeralda ce ne sono davvero per tutti i gusti. Tra i locali più famosi come il famosissimo Billionaire di Briatore e il Phi Beach, di giorno a godersi le spiagge e il fantastico mare e di notte a divertirsi con la vita mondana e le sue mille occasioni. Se è questo che vi piace, qui trovate il top. Então, na Itália, eles falam discoteca para falar da balada, que é o lugar onde vai dançar. Ce ne sono. Então, esse ce ne quer dizer para substituir discoteca. Então, tem várias discotecas para todos os gostos. Davvero significa veramente, em italiano, né? Que quer dizer de verdade. Por exemplo, você está conversando com uma pessoa, a pessoa está te contando uma história muito absurda, muito cheia de coisa. Aí você pergunta, davvero? Tipo, é verdade isso? Veramente? Aí a pessoa fala, davvero, de verdade. Aí aqui no texto tem discoteca, davvero, de verdade, para todos os gostos.
O Billionaire, que é um dos mais famosos, que vão todos os artistas lá, que o dono de lá é o Flávio Briatore, que é aquele cara que é super rico, dono acho que da Renault, da Fórmula 1, ele é muito rico lá na Itália. E ele namorava todas as artistas, as modelos. Então, di giorno a godersi le spiagge. Então, de dia você vai se divertir nas praias. Le spiagge é o plural de spiaggia, que é praia. Se è questo che vi piace, piace é o verbo piacere, se é isso que você gosta. Qui trovate il top. Trovate é verbo trovare, que é encontrar. Então, para quem gosta de balada, esses lugares são os mais legais, os mais tops. Depois entra no site para conhecer, são muito legais mesmo. Ristorante Il Pescatore. Il Pescatore è uno dei migliori ristoranti di pesce della Costa Smeralda. Lo troverete nel cuore della Baía di Portocervo, attraversando il ponte di legno che collega la famosa piazzetta con il Porto Vecchio. Il Pescatore è un ristorante con basamento sull'acqua e la sua terrazza che si affaccia sul mare. Un ambiente elegante e un panorama commovente creano lo charme di una vera icona della Costa Smeralda. Então esse é um dos melhores restaurantes de peixe, que quer dizer que serve peixe e frutos do mar da Costa Smeralda. Lo troverete é verbo trovare, nel cuore della Baía di Portocervo. Aqui está escrito Baja, com J, mas o J em italiano chama Ilunga. Então quer dizer que esse J é substituído pela letra I. Então fica Baía di Portocervo. Attraversando il ponte, attraversando, verbo attraversare, que é atravessar, né? Il ponte di legno. Ponte é ponte, normal. E legno quer dizer madeira. É parecido, né? Lenha, legno, madeira. Que colega la famosa piazzetta. Colega vem do verbo collegare e significa ligar. Il Pescatore è un ristorante con basamento sull'acqua, quer dizer, a base do restaurante é em cima da água. E la sua terrazza si affaccia sul mare. Então, a terrazza, que é a parte externa do restaurante, se affaccia sul mare, quer dizer, que fica de frente para o mar. Para memorizar, faccia quer dizer rosto, então a faccia quer dizer, fica de frente com o rosto de frente para o mar. Um ambiente elegante e um panorama commovente. Creano é o verbo creare, lo charme di una vera icona della Costa Smeralda. Vera é verdadeira, icona é ícone. Quer dizer, ícone em italiano, em português parece que é masculino, em italiano é feminino. Então esse restaurante é super chique, super bonito e vale a pena visitar também. Que é caro, nem precisa falar, porque tudo na Sardenha deve ser mais caro que nas outras partes da Itália. E cosa si mangia in Sardenha? La cucina sarda, a cozinha sarda, é muito famosa na Itália. Então a gente vai conhecer alguns pratos que se comem na Sardenha. Malloredus sono gli gnocchetti sardi e la ricetta più famosa è i malloredus alla campidanese, preparati con la salsiccia, pomodoro e pecorino. Malloredus, eu não sei se é assim que fala, porque essa palavra é um dialeto sardo. Então, eu acho que é malloredus. Então, ele é preparato
con la salsiccia. Salsiccia parece salsicha, que é igual ao português, mas é linguiça, na verdade. Salsicha, igual a nossa, eles chamam de Würstel, que na verdade é em alemão. Pomodoro e pecorino. Pecorino é um queijo, formaggio pecorino, que é de pécora, feito de leite de cabra. Poi, porchetto o porcetto è un maialino dal peso inferiore a 5 kg o di massimo 20 giorni, cotto per diverse ore. Então, maialino quer dizer que é um porquinho. Maiale é porco, maialino é um porquinho, que pesa menos de 5 quilos, dá peso inferior a 5 kg, ou de máximo 20 giorni, ou no máximo com 20 dias de vida. Cotto quer dizer cozido, assado, não sei como é feito, per diverse ore, por diversas horas. Culurgione. Culurgione também é uma palavra sarda. Sono ravioli di semola. Solitamente sono ripieni di ricotta e spinaci, oppure di formaggio. Então, ravioli di semola é sêmola ou semolina, né? Sono ripieni. Ripieni quer dizer recheado. Pieno quer dizer cheio. Ripieno é recheado. Então, o ravioli é ripieno di ricotta, recheado de ricota. Oppure di formaggio, ou mesmo de formaggio, de queijo. Então, pode ser ripieno di ricotta e spinaci ou di formaggio, ou um ou outro. Pane guttiao. È questo il nome che prende il pane carasau quando viene condito com óleo e sale. Então, esse pão sardo viene condito. Condito quer dizer temperado, com óleo e sal. Cozze del Golfo. Le cozze vengono preparate in zuppe, gustate con pasta e salse verdi o mangiate come ripieno di frittelle calde. Le cozze são mexilhões. É aquela conchinha que tem um bichinho do mar dentro grudado. Então, le cozze preparate, verbo preparare, in zuppe. Então, eles fazem uma sopa de cozze, de mexilhões, gustate con la pasta e salsa verde. Então, para comer junto com o macarrão e o molho verde. O mangiate come ripieno, ou para comer como recheio, di frittelle calde. Frittelle é um bolinho frito, né? E com um recheio de mexilhões, que deve ser uma delícia. Io non conosco la Sardegna, ma mi piacerebbe molto conoscere. E te, ti piacerebbe conoscere la Sardegna? Allora, un bacione e ci vediamo nella prossima lezione.